Bom dia, senhoras e senhores. É o seguinte, hoje é dia de história, tá? Eu tô olhando pra cá porque a minha câmera tá aqui, beleza? E a história que a gente vai retratar hoje é a que tá aqui. É de São Francisco de Assis e o Lobo de Gúbio, tá? Então, nesse livrinho, se vocês quiserem ver nesse livrinho, é o capítulo 21, tá? A gente vai ler a história para que vocês entendam, porque às vezes São Francisco é retratado com um lobo do lado. Só que muitas vezes a gente não entende o porquê que tem um lobo ali. Então hoje as dúvidas vão acabar. A gente vai entender o porquê tem esse lobo ali. Vamos lá? No tempo em que São Francisco morava na cidade de Gúbio, apareceu no condado de Gúbio um lobo grandíssimo, terrível e feroz, o qual não somente devorava os animais, como os homens, de modo que todos os cidadinos estavam tomados de grande medo, porque frequentes vezes ele se aproximava da cidade e todos andavam armados quando saíam da cidade, como se fossem para um combate. Contudo, quem sozinho o encontrasse não se poderia defender. E o medo desse lobo chegou a tanto que ninguém tinha coragem de sair da cidade. Pelo que São Francisco, tendo compaixão dos homens do lugar, quis sair ao encontro do lobo, se bem que os cidadinos de todos não o aconselhassem. E fazendo o sinal da cruz, saiu da cidade com seus companheiros, pondo toda a sua confiança em Deus, e temendo os outros ir mais longe. São Francisco tomou o caminho que levava ao lugar onde estava o lobo. E eis que, vendo muitos citadinos, os quais vindo para ver aquele milagre, o dito lobo foi ao encontro de São Francisco com a boca aberta e, chegando-se a ele, São Francisco fez o sinal da cruz e o chamou a si e disse: Vem cá, irmão lobo, eu ordeno-te, da parte de Cristo, que não faças mal nem a mim, nem a ninguém. Coisa admirável. Imediatamente após São Francisco ter feito a cruz, o lobo terrível fechou a boca e cessou de correr. E, dada a ordem, vem mansamente como um cordeiro que lança aos pés de São Francisco como morto. Então São Francisco lhe falou assim: Irmão lobo, tu fazes muitos danos nessa terra, e grandes malefícios, destruindo e matando as criaturas de Deus sem sua licença. E não somente mataste e devoraste os animais, mas tiveste o ânimo de matar os homens feitos à imagem de Deus, pela qual coisa és digno da forca, como um ladrão e homicida péssimo. E toda a gente grita e murmura contra ti, e toda esta terra te é inimiga. Mas eu quero, irmão lobo, fazer a paz entre ti e eles, de modo que tu não mais os ofenderás, e eles te perdoarão todas as passadas ofensas, e nem os homens, nem os cães te perseguirão mais. Dita essas coisas, o lobo, com o movimento do corpo e da cauda e das orelhas, e com inclinação de cabeça, mostrava de aceitar o que São Francisco dizia, e de o querer observar. Então São Francisco disse: Irmão lobo, desde que é de teu agrado fazer e conservar essa paz, prometo te dar continuadamente o alimento enquanto viveres, pelos homens desta terra, para que não sofras fome, porque sei bem que é pela fome que fizeste tanto mal. Mas, por te conceder essa grande graça, quero, irmão lobo, que me prometas não lesar mais nenhum homem, nem a nenhum animal. Prometes-me isso? E o lobo, inclinando a cabeça, fez evidente sinal de que prometia. E São Francisco disse: Irmão lobo, quero que me des a prova dessa promessa, a fim de que possa bem confiar. E, estendendo São Francisco a mão para receber o juramento, o lobo levantou o pé direito da frente e domesticamente o pôs sobre a mão de São Francisco, dando-lhe o sinal como podia. Então disse São Francisco: Irmão lobo, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que venhas agora comigo, sem duvidar de nada, e vamos concluir essa paz em nome de Deus. E o lobo obediente foi com ele, a modo de um cordeiro manso. Pelo que os cidadinos, vendo isso, muito se maravilharam. E subitamente, esta novidade se soube em toda a cidade, pelo que toda a gente, homens e mulheres, grandes e pequenos, jovens e velhos, vieram à praça para ver o lobo com São Francisco. E estando bem reunido todo o povo, São Francisco pôs em pé e pregou-lhe dizendo: Entre outras coisas, como pelos pecados Deus permite tais pestilências, e que muito mais perigosa é a chama do inferno, a qual tem de durar eternamente para os danados, do que a raiva do lobo, o qual só pode matar o corpo. Quanto mais é temer a boca do inferno, quando uma tal multidão tem medo e terror da boca de um pequeno animal. Voltai, pois, caríssimos, a Deus, e fazei digna penitência dos vossos pecados, e Deus vos livrará do lobo no tempo presente, e no futuro do fogo infernal. E acabada a prédica, disse São Francisco: Ouvi, irmãos meus, o irmão lobo que está aqui diante de vós, prometeu-me e prestou-me juramento de fazer as pazes convosco, e de não vos ofender mais em coisa alguma, se lhe prometerdes dar-lhe cada dia o alimento necessário, e eu sirvo de fiador dele,
de que firmemente observará o pacto de paz. Então todo o povo, a uma voz, prometeu-lhe nutri-lo continuadamente. E São Francisco disse diante de todos, disse ao lobo: E tu, irmão lobo, prometes observar com este pacto de paz, e que não ofenderás nenhum homem, nem aos animais, nem a criatura nenhuma? E o lobo ajoelha-se e, inclinando a cabeça, e com movimentos mansos de corpo e de cauda, de orelhas, demonstra quanto possível querer observar todo o pacto. Disse São Francisco: Irmão lobo, quero, do mesmo modo que me preste juramento dessa promessa, fora de portas, também diante de todo o povo, me dê segurança de tua promessa, e que não me enganarás sobre a caução que prestei por ti. Então o lobo, levantando a pata direita, colocou-a na mão de São Francisco. Pelo que depois deste fato, e de outros acima narrados, houve tanta alegria e admiração em todo o povo, tanto pela devoção do santo, e tanto pela novidade do milagre, e tanto pela pacificação do lobo, que todos começaram a clamar para o céu, louvando e bendizendo a Deus, o qual lhes havia mandado São Francisco, que por seus méritos os havia livrado da boca da besta cruel. E depois o dito lobo viveu 2 anos em Búbio, e entrava domesticamente pelas casas de porta em porta, sem fazer mal a ninguém e sem que ninguém lhe o fizesse. E foi nutrido cortesmente pela gente, e andando assim pela cidade e pelas casas. Jamais nenhum cão ladrava atrás dele. Finalmente, depois de 2 anos, o irmão lobo morreu de velhice, pelo que os citadinos tiveram um grande pesar, porque, vendo-o andar assim mansamente pela cidade, se lembravam melhor da virtude e da santidade de São Francisco, em louvor de Cristo. Amém. Bom, então essa é a história do lobo de Búbio. É muito linda essa história porque a gente consegue relacionar com muitas coisas do dia a dia. Porque a gente tem muitas dificuldades que a gente pode tentar assimilar com o lobo de Búbio. Muitas dificuldades que a gente acha, meu Deus, quando que isso vai passar? Eu tenho medo, às vezes, até de viver, ou medo de ficar feliz. E nada mais é do que só o momento que a gente tem que passar. Ou que uma oração com fé não faça pela gente. Então, que São Francisco de Assis interceda e rogue por vocês. Que ele derrame sobre vocês a bênção, que derrame sobre vocês a humildade, a santidade que a gente pode ter na vida, que a gente continue buscando incessantemente a santidade nessa vida. Então, eu gostaria de agradecer por você ter visto até aqui, porque deu bastante tempo de vídeo, né? Porque a história é longa. E é isso. Então, para finalizar, queria só dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor guarde todos os seus dias. Amém.